este é um momento muito poderoso para este continente. É por isso que você vê que o Senhor está anunciando a gloriosa vinda do Messias através da Europa. Isso é muito poderoso. Anunciando para eles que o Messias está vindo. Você sabe que nós esperamos por isso por muito tempo, que o Senhor pudesse anunciar para este continente, da forma como ele fez com outras nações e continentes, de que o Messias está vindo. Então, uma vez que você tem essa informação, informação é poder. Então, você pode usá-la para tomar decisões e entrar no reino do Deus, do glorioso Deus, reino do Deus Todo-Poderoso. Esta é a missão principal pela qual nós estamos aqui. Você vê muito claramente que ao longo do tempo, a tecnologia, a economia, a vida moderna na Europa substituiu. Eles tentaram usá-lo para substituir o papel de Deus. Mas eu vim para dizer-lhes que vocês não podem fazer isto. Não é possível para ninguém esquecer o Senhor, o seu Criador. É por isso que nós voltamos e demos para ele este momento de refrigério para relembrá-los de que vocês foram criados. Vocês têm um Criador e o nome dele é Jeová, e ele me enviou aqui para fazer com que vocês saibam que o reino de Deus está próximo. Vocês precisam se preparar para a vinda do Messias. Esta é a missão poderosa que nós tivemos através da Europa para anunciar para eles que, olha agora, o seu Criador está vindo, o Messias está vindo, o Rei, o seu Rei. E ele requer que vocês se preparem como um ato de graça acrescentada. Então, esta é uma conversa muito importante que nós colocamos diante dos europeus, o povo da Europa. O Messias está vindo, eles precisam ser santos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em toda esta missão é essencialmente para dizer para a Europa retornar para Deus, porque eles viveram agora uma vida livre, muito terrena, uma vida totalmente terrena. Se vocês me permitem, eu quero ler o livro de Eclesiastes 12. Eu vou ler somente 2 versos. Em outras palavras, lembrem-se dele, lembrem-se do seu Criador, lembre-se do Senhor, lembre-se de Deus Pai Yahweh, o dono do universo, o Criador do universo, da terra e de toda a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. Lembre-se do dono, o proprietário da terra. Lembre-se do seu Deus. Então, de qualquer forma, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, ele diz: sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata. Muito sério. E se quebre a taça de ouro antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, esta é a mensagem. Esta é a mensagem que o Senhor está trombeteando, essencialmente, trombeteando através da Europa, que lembre-se de Deus, lembre-se do seu Criador, lembre-se dele. Lembre-se dele. Antes que o cordão de prata se rompa. Então ele está falando muito claramente aqui, povo abençoado, a respeito do fato de que a vida na terra é temporária. A vida nesta terra normalmente chega ao fim definitivo. E essa é a missão na qual nós estamos na Europa, dizendo que não importa quão desenvolvidos vocês são, não importa quantos edifícios altos, eu vejo muitos edifícios altos, arquitetura, sofisticação, e trens de alta velocidade, pontes importantes, boulevards. Lembre-se que todas essas coisas são
temporárias. É isso que nós estamos colocando diante deles. Eles são temporários. Então ele diz, lembre-se dele, lembre-se de Yahweh. Esta é a missão que nós trouxemos para a Europa. E neste caso aqui ele está falando do cordão de prata. O cordão de prata, em outras palavras, lembre-se que este é um comando. Este é um comando que o Senhor está dando para a Europa, que toda a humanidade, essencialmente, literalmente, é um comando para lembrar-se do seu Criador, Deus, antes da velhice e da morte, antes que a morte te leve embora, que a vida nesta terra é temporária, não importa quão sofisticada, quão moderna, quão desenvolvida economicamente é. Lembre-se dele antes que a sua coluna vertebral se quebre. O cordão de ouro, antes que a taça de ouro, o coração, antes que o seu coração ou seu espírito humano se quebre, antes que o cântaro é como um utensílio que quebra o vidro que normalmente tem uma alça, é um cântaro. Ele diz, antes que o cântaro, essa é a habilidade que Deus colocou na sua vida para sustentar a vida, da fonte da vida. Ele diz aqui, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, a coluna vertebral, ou se quebre a taça de ouro, pode ser o seu coração, o seu espírito, se quebre, antes que o cântaro, aquilo que você usa para retirar, para receber a sustentação da vida, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda, você sabe como a roda opera, você lida assim, você é uma catraca que você puxa com uma corda, então você puxa alguma coisa de lá de baixo, então ele está falando da funcionalidade do seu corpo. A função, a forma como a roda quebra, o seu corpo quebra. E essa vida chega ao fim. Uma vez que o seu corpo se quebra e você morre, que ele diz no versículo 7, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte para Deus, que o deu em Gênesis 2:7. Lembra que ele soprou o seu fôlego em você. Em outras palavras, nós estamos dizendo para a Europa que a prestação de contas, nós temos que nos lembrar que o comando que nos foi dado é para nos lembrarmos de Deus, o nosso Criador. A velhice e a morte estão aqui, vocês vão morrer. E o Messias está vindo. Então, esta é a conversa que nós temos tido com a Europa. Eu me lembro quando nós chegamos em Colônia à noite e nós fizemos a conexão do trem que partiu de Stuttgart, passou por Mannheim e parou em Colônia. Quando nós chegamos para mudar de trem na Colônia, então a igreja nos encontrou lá. Os membros da igreja nos encontrou lá no momento quando estávamos mudando de trens lá. Em Mannheim também. A preciosa senhora estava esperando por nós com um casaco escrito: o Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus kommt, o Messias está vindo, prepare-se. Ela esperou lá, ela sabia que nós estaríamos mudando de trens lá, e nós chegamos em Colônia para mudar de trem e encontramos a igreja. E eu me lembro que eu falei com eles novamente, fazendo um anúncio. Passamos através de Colônia deliberadamente, porque eu queria pôr o meu pé lá, para que todo lugar eu marco para o Senhor, para o avivamento desta nação, o avivamento da nação da Alemanha, para que eles mudem seu destino. Então, quando paramos assim em Colônia, então a igreja estava lá, pastores, eles sabiam que nós estaríamos passando, eles nos receberam antes de conectarmos com o próximo trem lá. Então, eu dei para eles um pequeno discurso a respeito do anúncio da vinda do Messias, que agora eles precisam se preparar. E eu mencionei para eles, eu disse, nós precisamos ter uma vida, uma
perspectiva celestial em nossas vidas. Temos que ter uma perspectiva da eternidade, porque neste país, com milhares de pessoas muito sofisticadas, e eu disse, essa vida moderna que você vê aqui é enganosa. Vocês precisam ter uma perspectiva celestial na sua vida enquanto você vive aqui. Eu estava compartilhando naquela noite com eles, por volta de 7 da noite, já chegando a 8. Então eu disse para eles, o melhor exemplo que eles precisam se lembrar é de como o Senhor constantemente na Bíblia nos disse para focar na vida depois desta vida. Então, se você ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, 18, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler o versículo 18, novamente 2 Coríntios 4, 18, ele diz o seguinte, ele diz, assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, temporário, mas o que não se vê é eterno, dura para sempre. Então, é isso que eu estava compartilhando com a igreja em Colônia, os pastores. Eles sabiam que eu iria mudar de trem lá, e eles vieram. Quando nós chegamos, eles vieram, e era uma delegação grande, porque há um líder muito sênior aqui na Alemanha, que decidiu viajar com os profetas do Senhor de lugar em lugar de Stuttgart. Então, ele estava entre o time lá, então nós estávamos lá. O arcebispo sênior desta nação também estava lá, Julia Bruckvich. Então, nós estávamos lá, e eu estava falando com a igreja antes de entrarmos o próximo trem, e eu disse para eles, esta vida, a Alemanha que você vê aqui, onde é muito moderna, oferece algum tipo de conforto para vocês, é muito enganosa, vocês precisam viver com uma perspectiva celestial, eu disse, porque o que você vê é temporário, tudo isso é temporário, e eu disse, isso tudo será totalmente destruído, entretanto, o que não se vê é eterno. Então, fixe os seus olhos. Eu disse, foquem os seus olhos no eterno. E eu dei para eles o exemplo. Eu disse que por causa da profecia do anticristo vindo para destruir Israel e a terra também, que é claro, eu me tornei muito interessado na história de Antíoco Epífanes e todas essas colonizações que aconteceram, a destruição do templo que você viu em 78 depois de Cristo também, porque quando Jesus deu a profecia das oliveiras, ele disse, nenhuma pedra ficará sobre a outra. E ele diz que em 78 depois de Cristo o templo foi totalmente destruído, mas ainda apontando para a grande tribulação, porque quando ele menciona, e quando aparece a abominação que causa desolação, ele fala dos eventos do fim, que estão prestes a acontecer no tempo do fim, nesses dias. E eu disse para eles que uma vez que naquela região, globalmente, costumava ter um líder que conquistou, ele alegou ter conquistado o mundo inteiro. E ele era conhecido como Filipe da Macedônia, o imperador Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia. E eu disse para a igreja em Colônia que este imperador, ele era um general muito bem sucedido, ele conquistador, ele agora vivia em um palácio desfrutando do trigo, da manteiga e bolos, cordeiros sacrificados, galinhas e comida, ele comia muito bem. Ele agora tinha conquistado o mundo. Então eu disse para a igreja em Colônia que este imperador, ele tornou-se o pai de Alexandre o Grande. Então isso é muito importante também, Alexandre o Grande. Mas o mais importante, eu disse, o que é mais tremendo, e você deve se lembrar, é que um dia, quando ele viu que ele estava confortável no palácio, ele chamou um dos seus oficiais, que era um guarda lá no palácio. Ele chamou e disse, venha. Então o guarda veio, ele ficou atento diante dele, disse, deste dia em diante eu estou mudando a sua missão, você não estará mais guardando lá, eu quero que você venha até mim cada manhã, todos os dias de manhã,
Antes do meu café da manhã ser colocado para mim, todas essas coisas, todos esses sucos de laranja, pão, manteiga, iogurte, muesli, todas essas coisas, ovos. Ele diz, antes deste café da manhã ser colocado diante de mim, eu estou te dando numa nova missão desse dia em diante. Você vem quando eu acordar, e eu agora já tomei banho e estou sentado prestes a tomar o meu café. A minha mesa está prestes a ser posta. Eu quero que você venha até mim antes de ser posta. E eu quero que você não fale comigo como imperador Felipe, ou como rei Felipe, ou general. Ele era o general. Felipe, eu quero que você me trate pelo meu nome real. Meu nome, que é Philip. O meu apelido, Philip. E fique lá na minha frente e diga, Felipe, um dia você vai morrer. Eu quero que você anuncie isso para mim todos os dias. Então o soldado disse, Senhor, como eu posso fazer isso com o meu Senhor? O soldado disse, não, eu não posso. Ele disse, não, eu estou te instruído e acabou. Não fique mais na porta, todos os dias você põe o seu uniforme, você vem, quando eu acabei de acordar, estou sentado, minha mesa presta a ser posta, eu quero que você fique de pé lá e me diga, Felipe, um dia você vai morrer. Em outras palavras, lembre-se que um dia você vai morrer. Então, este soldado anunciou para Felipe todos os dias que um dia ele vai morrer, até o dia que ele morreu. Impressionante. Então eu estou dizendo isso, eu falei isso para a igreja em Colônia naquela noite, eu disse para eles, lembre-se que um dia a vida nesta terra vai chegar ao fim. É isso que você vê em Eclesiastes 12, agora estamos falando Eclesiastes 12, o capítulo final do livro de Eclesiastes, agora estamos falando de Salomão, o homem que era o mais rico de toda a terra, o homem mais sábio, que já viveu em afluência, em riqueza. Ele já tinha visto tudo, ele viu toda a riqueza da terra, o ouro, a prata, os palácios, tudo. Mas com tudo isso, e a sabedoria que o Senhor deu para ele, a grande sabedoria que o Senhor descarregou sobre ele, o rei Salomão, depois de tudo isso, é assim como ele resume a sua vida. Isso é realmente significativo, isso é muito importante, digno de nota. Depois de tudo isso, é assim como o rei Salomão resumiu a sua vida. Ele diz, vaidade, vaidade, vaidade. Se você ler Eclesiastes capítulo 7, vamos ler Eclesiastes 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4, olha o que ele diz. Ele diz, o coração do sábio está na casa onde há luto. Isto é uma escritura que eu li para a igreja em Colônia. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa do prazer, da alegria. E isso é sério, e eu disse para eles, é melhor vocês estarem em um funeral do que estar em uma festa nesta vida. Porque quando você está em um funeral, quando você olha aquela pessoa deitada naquele caixão, há um efeito purificador que isso faz na sua alma. Há um potente e eficaz purificação que acontece com a alma do homem quando você está em um funeral e você vê alguém deitado em um caixão lá. Eu disse isso para a igreja em Colônia. Eu disse para eles que quando você está em um funeral, então, isso realmente, repentinamente, vem sobre você. E se fosse eu, será que eu estaria pronto na hora da partida? Eu disse para a igreja em Colônia, na Alemanha, aqui, naquele curta temporada lá na estação de trem, que, olhando aquele corpo morto no funeral e o lamento acontecendo, tem um efeito purificador sobre a sua alma. Porque pode te alertar que até mesmo um dia você vai sair deste lugar. Um dia você também vai morrer.
morrer. Lembre-se que um dia você vai morrer. Felipe, lembre-se que você tem para levá-los de volta para Deus e reconhecer que a cidadania deles não é aqui na Europa, mas é no céu. É por isso que eu li estas escrituras para eles, Filipenses 3, 20 e 21, e portanto eles têm que acumular tesouros no céu, Mateus 6, do 19 ao 20, Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as coisas te serão acrescentadas. Eu disse para eles que agora, a Europa agora tem que mudar o foco, porque o Messias está vindo. Mudar o foco da vida terrena, a vida terrena que eles estão vivendo aqui, muito terrenas, para uma vida celestial, focada no celestial. E para que eles agora estabeleçam os seus corações nas coisas do alto. Filipenses 3, de 1 a 4. Então, eles viram os milagres e as maravilhas que aconteceram. Acaso Deus não está tentando relembrá-los que esta é a vida celestial? O seu Criador, foque no teu Criador, o Senhor que te sara, o teu Criador, o teu Deus. A presença de Deus veio para te lembrar que você tem um Deus. Jeová é o seu Deus. E que a vida nesta terra é temporária e a eternidade com este Deus Jeová é eterna. A vida é eterna, dura para sempre e foca nas promessas de Deus para a eternidade, 2 Coríntios 5, 10. Que todos nós temos que comparecer diante do trono bema de Cristo para recebermos as recompensas do evangelismo que fizemos aqui. Romanos 8, 18. Por causa da glória prometida dos sofrimentos desta vida presente, você joga no lixo esta vida, torna-se como um vapor. Tiago, capítulo 4, 14. Até mesmo o lugar onde você está, eles nunca mais se lembrarão que um dia você pisou aqui. Então, tire o seu coração da informação errada, da doutrina errada, da teoria liberal que está acontecendo aqui. Dependa do Espírito Santo. O reino de Deus está vindo. Esta tem sido a conversa aqui com a Europa. Deus é eterno. Salmo 92, que de eternidade a eternidade tu és Deus. Até mesmo antes que os montes nascessem desde o ventre das suas mães, tu és Deus. Muito sério, povo abençoado. Lembrando a Europa que vocês agora têm que começar a focar no eterno, não no terreno, a vida celestial. No livro do Salmo 103, versículo 15, ele diz o seguinte, Salmos 103, se você ler comigo no versículo 15, ele diz o seguinte, 15 e 16, 103, Salmo 103, 15 e 16, ele diz o seguinte, povo abençoado, a vida dos mortais é como a relva. Eles florescem como a flor do campo. Quando o vento sopra sobre ela, ela desaparece. E o seu lugar nunca mais se lembrará dele. O lugar onde você está crescendo, onde esta grama está crescendo, nunca mais se lembrará que você esteve lá. Não vai se lembrar porque já foi embora, desapareceu. É por isso que o Senhor está dizendo, antes que o cordão de prata se rompa, antes que o jarro de ouro, antes que o cântaro quebre, antes que a roda quebre na fonte, lembre-se do Senhor. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que o fato que você vai morrer aqui dessa vida, para fora desta vida na Europa, europeus, o fato de que você vai morrer aqui, isso não tem nada a ver. Isto tudo foi dado. O homem foi criado para ser mortal. Então, a eternidade. Então, ele diz que o que você pode mudar é como você vive aqui, vai determinar o seu destino eterno para você não acabar no lago de fogo, para que você acabe no reino de Deus. Ele está dizendo, o fato de que o corpo vai quebrar, a coluna vertebral vai quebrar, o estômago com o seu intestino, a sua bexiga, um dia tudo isso vai acabar,
O coração não vai mais funcionar bem um dia, o pulmão não vai mais funcionar. O fato de que um dia o seu corpo não vai poder mais tirar a substância da vida, não vai mais conseguir digerir e consumir a vida. Então, o tempo é curto aqui. Ele diz, o tempo está voando, o Messias está vindo. Este dia não é o mesmo dia como o primeiro dia deste século, ou como o dia da ascensão do Messias. O tempo passou e nós precisamos nos preparar. Ele diz, o tempo te afeta, você tem que saber que o tempo mudou, o Messias está vindo. Ele diz que o que quer que você faça aqui, você tem que sempre ter uma perspectiva da eternidade. Não apenas estar envolvidos aqui com estes edifícios, os trens bala, todos os edifícios, tudo funcionando bem aqui. Não mesmo. Ele diz, tudo isso chega ao fim e eu já vi a sua destruição. E é por isso que eu tenho dito para a Europa, Colossenses 3:1, ele diz, se fomos ressuscitados com Cristo nos lugares celestiais, já fomos levantados, ressuscitados com Cristo, estamos assentados à destra do Pai. Então, coloque o seu coração no reino de Deus, onde Cristo está, na Nova Jerusalém, o lar dos justos, os justos santos de Deus. O fundamento da vida é Cristo, ele diz. Não são esses sistemas aqui, estas coisas que você vê na Europa aqui, para que você possa se despir do seu velho homem, se revestir do novo, ser nascido de novo, porque o reino de Deus está vindo. E eu disse para eles que eu vi a Nova Jerusalém. Este reino, que eles precisam focar, ele tem valores, arrependimento, salvação da graça, aceitar Cristo, santidade, justiça, temor de Deus, humildade, obediência, serviço, evangelismo, submissão e tudo isso. Você pode construir sua própria lista. E eu disse para eles que eu vi a Nova Jerusalém, o destino final deles. E é uma cidade santa, que vem do Deus Santo. Eu disse vez após vez que o céu é muito santo, somente aqueles que são santos entram lá. É por isso que o Senhor nos enviou à terra. E que esta cidade desce como a noiva de Cristo, significando somente aqueles que são resumidos vão pertencer ao Cordeiro e estarão lá. E o tamanho daquela cidade também deve nos fazer mais evangelismo. É uma cidade massiva. Eu disse para eles, o lar eterno do justo, 2 Pedro 3,13. O final da história humana, este é o final, é o estado eterno. É o reino eterno de Deus. Agora o arrebatamento aconteceu, a tribulação acabou, a Magedon já aconteceu, Satanás já foi amarrado por 1000 anos, soltado novamente, vai enganar as pessoas, o reino milenar passou, e agora o templo glorioso já está estabelecido, o grande trono branco já aconteceu, agora o estado eterno. Este é o final da história humana. Eu disse para a Europa muito claramente que o reino de Deus está vindo. E essa é a missão na qual nós estamos, povo abençoado, a jornada continua. Nós temos uma outra jornada agora, nós temos que parar de falar agora, mas é muito importante que o Senhor volte eles. Então eles viram o poder de Deus, pessoas que eram mudas, crianças surdas, bem lá, ao vivo. Repentinamente a realidade de Deus está aqui, então metais dentro do corpo não podia dobrar, agora dobrando, pulando. Então, esse tipo de coisa em Stuttgart e também em Bruxelas, para que a Europa agora possa saber que eles têm um Criador. Lembre-se do seu Criador antes de você morrer, antes que o cordão de prata se rompa, antes que o jarro quebre, antes que a taça de ouro se quebre, antes que a roda na fonte de água se quebre, e você não pode mais funcionar e tirar vida
Quando você está deitado naquele colchão, naquele caixão, se acontecer antes do arrebatamento, quando agora você vai entrar no lago de fogo. Então, a Europa recebeu um poderoso avivamento e está realmente focando-os no glorioso reino de Deus. Povo abençoado, o Senhor está falando muito, muito claramente com este continente. O Senhor está dizendo para eles que não. O que vocês estão fazendo é errado. Esta vida é temporária. Esta vida que você vê aqui é absolutamente temporária. O Senhor muito, muito claramente para a Europa, que esta vida na Europa, onde você é totalmente envolvida e absorvida por ela, é temporária, totalmente temporária, uma vida temporária, e eles precisam se desconectar totalmente desta vida temporária e agora focar na vida mais permanente, na vida eterna com Deus. O continente da Europa. E eu disse para eles, Apocalipse 21, este é o seu destino eterno. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. E eu vi a cidade santa, olha isto, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, ou seja, de uma origem eterna, ela vem do próprio Deus, o Deus Santo, adornada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. E eu disse, todos redimidos pelo Cordeiro estarão lá. E eu disse que o conteúdo daquela cidade é a noiva. Então, a cidade da Alemanha é conhecida pelos alemães. Estamos em Düsseldorf, essa massiva cidade, ela é conhecida pelos seus habitantes. Então, quando alguém eu vim de Düsseldorf, quando você ouve uma cidade chamada Düsseldorf, você pensa a respeito do povo que vive em Düsseldorf. Então, quando você fala de Jerusalém, você pensa nos habitantes de Washington, de Jerusalém. É disso que ele está falando aqui. Ele está descrevendo o conteúdo. Os habitantes daquela cidade são os redimidos pelo sangue do Cordeiro. Você não pode rejeitar arrependimento e santidade e ser achado lá, adornada para o seu esposo. Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus, dizendo, eis, o tabernáculo de Deus está com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e nunca mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Eu teria tempo para ensinar para vocês as 7 coisas que nunca mais haverá. Não mais pecado, não mais morte, não mais dor, não mais tristeza, não mais choro, pranto. Ele diz, então eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, isto é muito poderoso. Eu disse para eles, isto aqui embaixo será destruído. O que vocês têm na Europa agora, essas cidades serão totalmente destruídas. E ele está dizendo que a ordem antiga das coisas, este pecado aqui, se você for a Romanos 8, 21 a 23, você vai ver que até mesmo a criação está gemendo. Eles estão gemendo, aguardando a restauração. Eles estão gemendo por causa do peso do pecado, a toxicidade, a corrupção do pecado, a decadência. Muito sério, até mesmo a humanidade. Eu disse para eles, 2 Pedro 12 a 13, Europa aqui, que eles precisam agora se preparar para o reino de Deus. Eles precisam se preparar para o novo céu, a nova terra. Isto pertence ao Deus Todo-Poderoso, não há mais pecado lá. Então você pode imaginar que as profecias todas juntas, desde Gênesis a Apocalipse na Bíblia, vai culminar naquele reino, toda ela, todo sermão que foi pregado, todo milagre que foi feito, tudo deve apontar para aquele ápice, aquele clímax, até mesmo a história humana. Agora eles vão entrar no estado eterno, onde agora Jesus entregará o reino para o Pai, quando o reino da rocha, que destruiu a estátua e tornou-se uma montanha enorme, agora se realizou. Então, muito sério, o povo abençoado, a conversa que nós tivemos com a Europa.
Então você compara. Você não precisa ser um gênio para comparar o estado eterno que o Senhor apresentou para eles com este estado aqui. Então você tem que jogar no lixo isso. Você não precisa nem mesmo ser um gênio, não mesmo. Porque o estado eterno é o lar do justo, a justiça habita lá. Aqui há muito pecado. O estado eterno, Deus vai enxugar cada lágrima dos seus olhos. Aqui há tanta tristeza, pranto, divórcios, suicídios, assassinatos, derramamento de sangue, acidentes, o tempo todo tanto choro. Aqui tem morte, lá nunca mais haverá morte. Aqui tem escravidão ao pecado e à corrupção, lá não haverá mais escravidão, a maldição foi retirada. É óbvio que o que o Senhor falou nesta parte do avivamento europeu é a melhor escolha do mercado. Você simplesmente escolhe Deus e a eternidade, não é difícil. Eu vejo isso como um grande momento para avivamento e você vê que os europeus vieram, eles amam o avivamento, eles viram o poder do Senhor. Uma pessoa muito, muito sênior está viajando conosco aqui. Na verdade, eu vou encontrar com ele hoje à noite, há poucos minutos a partir de agora, 1 hora a partir de agora. Eles viram que esta é uma escolha óbvia. O destino com Deus é o destino eterno para a Europa, correto destino para a Alemanha, porque eles estarão livres do pecado, da corrupção, da escravidão. Aqui tudo é perecível. No reino vindouro é óbvio. Você não tem nem comparação, você não precisa ser gênio. Você pode se sentar e comparar o estado eterno, a eterna cidade que está vindo, e aqui, então você vai dizer, não, tudo isso aqui é esterco. Isso tudo vai ser jogado no lixo. Estas cidades perecíveis e mortais. Você pode imaginar a eterna presença de Deus lá em cima, naquela cidade. Mas aqui, o inimigo está atormentando as pessoas, é inacreditável. Lá você habitará com Deus, ele vai enxugar toda lágrima. E Jesus disse em João 14, do 1 até o versículo 4, ele diz: não se turbe o vosso coração, confie, creia em Deus, creia também em mim. Então ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, acaso eu vos teria dito que eu estou indo para lá para preparar um lugar para vocês? E se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então ele diz, vocês sabem o caminho para onde eu estou indo. É isso que nós estamos dizendo para a Europa, que é óbvio que esta escritura está prestes a se cumprir. Ele está voltando para te levar, ele prometeu. Quando ele prometeu que ele iria morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, aconteceu. Quando ele te prometeu que ele iria ascender para o Pai, aconteceu. Agora ele te prometeu que vai voltar para vocês, brevemente vai acontecer, ele nos enviou. Finalmente nós chegamos, ele abriu o céu 7 vezes, chamando a nuvem de Deus, levantando aleijados. Veja a poderosa visitação ontem. Então, em outras palavras, vocês sabem muito bem que foi dito no livro de João 13, que ele diz, para onde eu estou indo, vocês ainda não podem vir. Mas depois vocês me seguirão. Este evento está prestes a acontecer, povo abençoado. E é por isso que a instrução é muito simples. Não acumuleis para vocês tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam, mas acumulai para vocês mesmos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem comem, nem os ladrões roubam, porque onde estiver o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Este é o toque de despertar que está soando através dessa onda de avivamento. É uma linda onda. Finalmente, a Europa foi colocada dentro do mapa do avivamento do Senhor. Finalmente, eles estão se preparando para a vinda do Messias muito poderoso, como o Quênia. E ele está dizendo que nós precisamos ser muito cuidadosos com as nossas escolhas nesta vida. Em outras palavras, hoje há muita atividade feita aqui na Europa para você ter mais riquezas, ganhar mais riquezas ou benefícios nesta terra. Ele diz, não, nós temos que trabalhar duro para acumular tesouros e um futuro no céu.
futuro, povo abençoado. E o Senhor está dizendo que há consequências funestas e terríveis pelas suas escolhas aqui. Se você escolher uma terra mundana, você só vai acabar no lago de fogo. Se você escolher uma vida de acumular tesouros no reino de Deus, você só pode acabar no eterno e glorioso reino de Deus. Isto é sério. Todos os seus recursos têm que ser lançados em direção ao céu. Sua mente, o seu tempo, a sua emoção, tudo deve girar em torno do reino de Deus que está vindo e a cidade eterna que ele vai trazer, povo abençoado. Então nós vamos continuar, mas não há muito tempo. Mas o Senhor é muito claro. O Senhor é muito claro que o tempo para a Europa ser avivado é agora. Vocês todos viram, e a disposição do Senhor em amá-los. Então, eu termino com Hebreus 12, onde ele diz, Hebreus falando de Abraão, porque pessoas que falam assim deixam muito claro que eles estão buscando uma pátria. Se eles se lembrassem da terra de onde eles tinham saído, eles talvez tivessem a oportunidade de voltar, mas agora eles desejam um país melhor, que é a pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque Ele preparou para eles uma cidade santa e eterna. Que esta seja a aspiração do seu coração, povo abençoado, mas há um grande avivamento que vocês viram através da Europa. Nós estamos muito animados, estamos prestes a partir. Nos próximos 2 dias estaremos partindo para a França para terminar a última etapa, então voltar para o Quênia e Moçambique. Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo, obrigado. Muito, muito poderoso avivamento finalmente na Europa e preparando o caminho para a vinda do Messias. E você vê como os europeus vieram em grandes números, então ninguém pode demonizar pessoas. Você tem que alcançar os que rejeitaram a Deus, os que não são, aqueles que não eram alcançados agora estão incendiados pelo Senhor. Então o tempo muito pivotante, o tempo de qualidade para este continente. Que o Senhor os abençoe. Os que querem receber o Senhor, é sempre bom, né, essa oportunidade. Diga, querido Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço muito por ter ido para a cruz por mim e morrer e me trazer vida eterna. Senhor, muito obrigado por ressuscitar por mim. Hoje eu recebo o seu dom da vida eterna, meu Senhor Jesus, e eu me arrependo de todo pecado. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer uma perspectiva celestial na minha vida e no meu coração. Estabeleça a tua palavra e o teu Espírito Santo em mim e prepara-me em santidade, meu Senhor, para o reino de Deus que está vindo no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo, obrigado. Que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Esse é o resumo. E eu sei que os bispos agora vieram ao ar para celebrar ou para dar um resumo do que aconteceu ontem. Nós estamos jejuando, eu não tenho conseguido sintonizar e acompanhar, mas eu sei que eles têm vindo. Se eles não fizeram ainda, que eles venham agora. Que o Senhor os abençoe. Toda Arabá.